Muzan Kibutsuji é o rei dos Oni e o demônio mais forte de todos. Mas você sabia que existiu um único caçador que foi capaz de derrotá-lo e humilhá-lo? Pois é, seu nome é Yoriichi Tsugikuni, o caçador mais poderoso de todos os tempos e o criador das respirações. Tudo começa após a morte da mulher de Yoriichi junto de seu filho recém-nascido. Essa tragédia abalou tanto Yoriichi que ele passou 10 dias seguidos abraçando o corpo de sua família sem vida. Em seguida, um caçador de Oni aparece em sua casa dizendo para Yoriichi que sua família merecia um enterro digno em respeito às suas almas. Dando ouvidos ao caçador, Yoriichi então decide enterrar a sua família. Yoriichi era um homem humilde. Tudo o que ele desejava era apenas viver em paz junto de sua família em uma casa pequena. E logo após isso, ele percebe que haviam demônios à solta, caçando e devorando humanos, tal como aconteceu com a sua família. Yoriichi então decide se tornar um caçador de demônios e, percebendo que nenhum outro caçador usava respirações, Yoriichi decidiu ensiná-los a usar e explicou como elas funcionam. Após isso, os caçadores se tornaram muito mais fortes e começaram a derrotar vários demônios. Depois de algum tempo, enquanto caçava um Oni, Yoriichi se encontra com Muzan Kibutsuji, o rei dos Oni e o maior inimigo dos caçadores de demônios. E ao seu lado estava a senhorita Tamayo. Assim que viu Muzan, Yoriichi sentiu toda a sua maldade, entendendo que aquele ser que estava bem na sua frente era a maior das ameaças. E foi aí então que Yoriichi pôde perceber o seu propósito de vida. O motivo pelo qual ele nasceu naquele mundo com habilidades especiais era exclusivamente para derrotar Muzan Kibutsuji de uma vez por todas. Com isso, Muzan fala que não tem mais interesse em espadachins usuários de respirações, e logo após falar isso, ele transforma os seus braços em tentáculos com lâminas e em seguida ataca Yoriichi. Enquanto desviava, Yoriichi sentia os bambus atrás dele sendo cortados. Ele percebe que Muzan era muito mais perigoso que qualquer outro Oni que ele já havia enfrentado. E percebeu também que qualquer ataque que o acertasse o mataria na hora, nem mesmo se fosse um simples arranhão. Sabendo disso, Yoriichi sentiu medo pela primeira vez em toda a sua vida. Com isso, vendo pelo mundo transparente, Yoriichi percebe que Muzan tem 7 corações e 5 cérebros que ficavam constantemente mudando de posição dentro do seu corpo. E nesse exato momento, Yoriichi percebe que suas técnicas atuais não seriam suficientes para derrotar o rei dos demônios. E então, ele começa a atacar o Muzan usando todas as formas de sua respiração em sequência sem parar nem mesmo um segundo. Ao todo, a respiração de Yoriichi possuía 12 formas e cada uma delas destruía um órgão vital do Muzan. Essa combinação de todas as formas anteriores ficou conhecida como a 13ª forma da respiração do Sol. Esse ataque deixou o Muzan muito confuso, porque além de estar com seu corpo todo cortado, ele também não conseguia se regenerar. E tudo isso enquanto segurava sua cabeça para ela não cair. Porém, para o azar de Muzan, a sua cabeça não estava se reconectando com seu corpo. Então, se aproximando do Muzan macetado no chão, Yoriichi pergunta para o Muzan o que ele acha que a vida é, mas ele nem respondeu e apenas olhou para Yoriichi. Muzan estava com tanta raiva que o seu rosto ficou todo vermelho e isso fez Yoriichi pensar que as suas palavras não chegaram até ele. Com isso, o Yoriichi se vira para Tamayo e fica surpreso ao saber que ela nem tentou salvá-lo. Muito pelo contrário, ao invés disso, ela estava entusiasmada olhando para o corpo fatiado de seu mestre com um brilho de esperança nos olhos.
Então, decidindo acabar com Muzan de uma vez por todas, Yoruichi se aproxima, mas assim que ele dá um passo em direção ao Muzan, ele ouve um som de dentes rangendo de raiva, e em seguida, o corpo do Muzan se explode em 1800 pedaços de carne. Como Yoruichi foi pego de surpresa, ele só conseguiu destruir 1500 pedaços. Os outros 300 pedaços restantes conseguiram escapar, e por esse motivo, esses 300 pedaços que fugiram se juntaram formando uma nova cabeça para Muzan se regenerar. E então, após a fuga de Muzan, a Tamayo começa a chorar de raiva, pois o que ela mais desejava era que Muzan fosse derrotado ali mesmo. Então ela grita o nome de Muzan, amaldiçoando ele. Com isso, Yoruichi se aproxima dela, porém, ele não a ataca. E vendo isso, a Tamayo decide contar tudo sobre o Muzan para Yoruichi. E como agradecimento pela ajuda, Yoruichi deixa a Tamayo ir embora, dizendo que ele confia nela. Logo depois disso, vários caçadores vieram contar para Yoruichi que seu irmão havia traído a organização dos caçadores e tinha se tornado um Oni, sendo esse o Kokushibo, o Lua Superior 1. Depois disso, Yoruichi assumiu toda a responsabilidade pela traição do seu irmão. Ele também assumiu a responsabilidade por não conseguir matar Muzan e por ter deixado a Tamayo escapar. Alguns caçadores até mesmo falaram que Yoruichi deveria tirar a sua própria vida. Olha só que bizarro. Mas, ao invés disso, Yoruichi apenas foi banido do esquadrão de caçadores de demônios. Depois disso, Yoruichi foi conversar com um amigo seu. Esse seu amigo se chamava Sumiyoshi e foi a primeira pessoa da linhagem da família Kamado. Os dois eram muito amigos e por essa razão Yoruichi tinha ensinado para ele a respiração do sol e também tinha lhe dado os seus brincos de Hanafuda. Assim então, enquanto Yoruichi ia embora de sua casa, o Sumiyoshi grita para ele dizendo que ele nunca vai deixar as formas de sua respiração serem esquecidas e que vai passar ela junto com os brincos de Hanafuda para os seus descendentes como herança de família. Com isso, Yoruichi se vira e dá um sorriso para Sumiyoshi, agradecendo e se despedindo. Cumprindo a sua promessa, Sumiyoshi fez da respiração do sol uma herança de família, com os usuários sempre passando para seus descendentes como uma forma de dança chamada Hinokami Kagura. E apesar de não conseguir matar Muzan, Yoruichi colocou tanto medo nele que ele se escondeu e não saiu do seu esconderijo até que Yoruichi morresse. E mesmo depois da morte de Yoruichi, a raiva e o medo de que um novo sucessor da respiração do sol pudesse surgir ainda acompanhava Muzan e o atormentava. E por essa razão, Muzan decidiu acabar com todos os possíveis herdeiros da respiração do sol com as suas próprias mãos, ou seja, a família Kamado. Ele matou Sumiyoshi, matou seus filhos e várias outras gerações. Então, a única maneira que a família Kamado achou de se esconder foi indo morar em uma casa isolada no topo de uma montanha. Porém, isso de nada adiantou, pois mesmo assim, Muzan acabou por encontrá-los, mas dessa vez, ele optou por tentar transformá-los em Onis. E foi assim que toda a família do Tanjiro acabou sendo morta, tendo apenas a Nezuko como Oni e o Tanjiro como o único herdeiro que restou da respiração do sol.